Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina Microbiologia Prática aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos iniciar as práticas, né? E nessa dinâmica das aulas nós vamos passar os procedimentos, os resultados esperados e o background teórico a respeito das práticas de microbiologia que a gente normalmente faz nos laboratórios, né? Então, a gente pretende replicar isso posteriormente com vocês, mas nesse momento a gente gostaria de apresentar o fundamento teórico e as observações mais importantes nesse contexto, né, de hoje, que é falar sobre um assunto muito importante, que é a presença de micro-organismos no ambiente. Bom, na aula teórica a gente tratou um pouco da questão da presença de micro-organismos no ambiente e como que essa presença ela é muito importante. Os micro-organismos estão presentes em todos os lugares. Tem uma grande quantidade de micro-organismos espalhados no ar e eles se depositam muitas vezes junto com a poeira, com o cabelo, entram em contato com o nosso corpo e às vezes entram no nosso corpo mesmo. A gente sabe que o nosso corpo ele tem mais células bacterianas do que células humanas e isso faz com que a gente possa ter aquela ideia errônea, né, e coloca um pouco em conflito essa história com a ideia errônea de que toda bactéria é ruim, né? Na verdade, não. Felizmente, a maioria dos micro-organismos, a imensa, esmagadora maioria, ela é de organismos ou inócuos, né, que não fazem mal nem bem, ou benéficos para a gente. Então, a presença de micro-organismos ela é muito importante e ela é extremamente significativa no nos lugares onde nós vivemos. Só que nós não vemos, porque os micro-organismos, como a gente falou, eles são organismos que são inferiores à nossa capacidade visual, então a gente não consegue ver, né? Mas então o objetivo da aula de hoje é que mesmo que a gente não consiga ver os micro-organismos, é tentar comprovar a presença dos micro-organismos no ambiente de uma forma bastante segura para vocês, né? Para isso, nós vamos utilizar, né, como materiais placas e tubos contendo um meio de cultura muito rico, né, e de conteúdo complexo, que é o agar nutriente para as placas e o caldo nutriente, né, para os tubos. Esses materiais eles vão ser submetidos a diferentes formas de manipulação. Então, os tubos e placas, quando a gente normalmente chega para trabalhar e depois que eles estão preparados adequadamente, eles estão dessa forma. Vocês percebam que a placa ela tem a coloração só do meio de cultura e o tubo ele tem um líquido ou uma solução que é perfeitamente transparente e translúcida, né? Nessa prática, né, o que nós costumamos a fazer? A gente expõe as placas e os tubos a diferentes mecanismos de contaminação, né? A gente coloca as mãos na placa, a gente deixa a placa aberta no ambiente por um determinado período, a gente coloca cabelo, a gente usa suave para poder coletar material de pele ou de outros locais para colocar na placa. Além disso também, não é raro, né, os colegas pegarem água de bebedouro, ou água, né, suja ou outros tipos de materiais para testar e ver o que cresce, né? Depois que a gente coloca esse material em contato com o meio de cultura, a gente incuba esse material, né, a 25 graus por 7 dias, então veja que a gente coloca numa incubação numa temperatura amena, né, e depois de 7 dias a gente verifica, né, o crescimento microbiano possível, né? A gente aproveita essa prática também para falar um pouco a respeito do bico de Bunsen. O bico de Bunsen é um queimador, né? É um instrumento muito utilizado em microbiologia para esterilização e para a criação de um ambiente estéril. Mas para provar o funcionamento dele, a gente, né, mantém uma placa também aberta, pelo menos 60 segundos, na proximidade do bico de Bunsen, e também deixa uma placa aberta no ambiente, longe da área de influência do bico de Bunsen, né? E aí com isso a gente consegue ter uma ideia do potencial de contaminação que os nossos materiais podem ter simplesmente com a contaminação ambiental e como o bico de Bunsen funciona para evitar esse processo. Então esses são os materiais e métodos, esses que são os procedimentos práticos que a gente realiza, né? E, né, normalmente essa é uma prática que a gente faz numa semana e observa na outra, né? Mas como nós estamos aqui nesse ambiente virtual, nós vamos fazer igual a Ana Maria Braga, a gente começou agora e termina agora mesmo, os resultados de 7 dias em 7 minutos. Né? Então a gente está observando aqui os resultados e conclusões, né?
em que a gente observa o crescimento profícuo de micro-organismos nas diferentes, como resultado das diferentes amostras, né? E a gente também comprova o funcionamento do bico de Bunsen. Então, quando a gente expõe as nossas mãos, os nossos cabelos, o que a gente tem normalmente é isso que vocês estão vendo aí. É um crescimento bacteriano bastante significativo nas amostras que foram submetidas aí ao crescimento. A gente vê crescimento de fungo, de bactéria, né? A gente vê ali do lado também uma amostra de cabelo que foi colocada e o crescimento bastante significativo de bactérias a partir do cabelo. O cabelo é uma importante fonte de contaminação e a gente vê a quantidade de bactérias crescendo ali em volta, né, desse fio de cabelo. No meio de cultura líquido, o que a gente observa é que o meio de cultura que era totalmente translúcido, ele fica turvo, adquire uma turbidez bastante significativa, como nós estamos vendo nesse desenho abaixo. E essa turbidez ela é justamente proveniente do crescimento de células microbianas nesse material, né? Uma coisa que talvez você esteja se perguntando é, mas se a bactéria é invisível e eu fiz esse experimento e estou enxergando a bactéria, o que aconteceu? O que aconteceu foi a formação de uma colônia de bactérias. Então você não está enxergando uma bactéria na placa de Petri. Você está enxergando alguns milhões de bactérias nessa placa de Petri. Mas como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma, as bactérias elas se multiplicam, e nós vamos ter na aula teórica um aprofundamento desse tema, por meio da fissão binária, em que uma bactéria ela origina duas, né? Esse tempo de geração da bactéria ele é muito rápido, então em pouco tempo, de uma bactéria, nós vamos ter uma quantidade bastante significativa de bactérias, até que sejam formadas as colônias visíveis, né? Então de uma bactéria, ela se multiplica, forma duas, de duas, quatro. Veja que esse crescimento ele é exponencial. E esse é o grande problema do crescimento bacteriano, também é a grande solução, muitas vezes, né? Esse crescimento exponencial vai fazer com que em pouco tempo as bactérias que estavam ali numa condição invisível aos nossos olhos, que elas adquiram um volume e uma massa que passa a ser detectável, né, como nós estamos vendo aqui nesse desenho, uma colônia de bactéria ali, uma colônia amarela, uma colônia vermelha e várias colônias de bactérias que se originaram a partir de uma única célula que se multiplicou repetidamente. Por isso que as colônias de bactérias podem ser observadas a partir de um tempo de incubação de 7 dias. As bactérias em poucos dias e algumas em poucas horas elas conseguem, né, fazer esse processo de multiplicação, né? Na verdade não de multiplicação, mas de fissão binária, e rapidamente a gente tem o crescimento exponencial dessas células, e essa célula que era, né, invisível ao olho nu passa a ser detectável na forma de colônia. Então a gente percebeu aqui que isso aqui nos resultados da aula, né, o pessoal pega água suja, tem crescimento bacteriano. Coloca a mão, tem crescimento bacteriano. Coloca o cabelo, tem crescimento bacteriano. Pega poeira, tem crescimento bacteriano. E aí o pessoal se entusiasma e sempre vai na água do bebedouro. E normalmente na água do bebedouro o crescimento bacteriano é zero, porque a água do bebedouro ela é potável. E um dos critérios de potabilidade é justamente não ter crescimento microbiano, né? Mas eventualmente a gente detecta problemas, né? Então teve uma determinada vez, né, numa outra instituição em que a gente fez esse experimento, detectou um grande crescimento bacteriano, depois a gente descobriu que na verdade realmente tinha um problema na caixa d'água, e isso foi rapidamente resolvido e a gente voltou a ter o resultado normal desse crescimento, né? Então essa exposição, né, do material ao ambiente normalmente redunda em crescimento bacteriano. Por outro lado, a gente tem também, né, dos instrumentos mais importantes para manipulação de microbiana é o queimador, né, que a gente pode utilizar o bico de Bunsen ou a gente pode utilizar, né, uma lamparina ou coisas desse tipo. Esse queimador ou bico de Bunsen ele promove, né, normalmente as placas do bico de Bunsen, as placas que a gente 7 dias atrás abriu perto do bico de Bunsen vão estar exatamente como estavam no início do experimento, ou seja, sem nenhum sinal de crescimento. E as placas que foram abertas distante do bico de Bunsen vão ter algum crescimento aí ao longo desse período. Mas o que acontece? O que tem no bico de Bunsen? A gente queimou alguma coisa para matar as bactérias? Não. O que acontece é que o bico de Bunsen ele provoca, a chama do bico de Bunsen, ou a chama da lamparina, ela provoca
uma corrente de convecção com fluxo ascendente de ar. E as contaminações elas vêm justamente pela deposição da poeira. Então, se não tem deposição de poeira, não tem bactérias, não tem qualquer elemento do ar que vai ser capaz de ser depositado nessas placas. E com isso a gente tem uma possibilidade a gente cria no entorno do bico de Bunsen ou no entorno da lamparina uma região estéril, sem a deposição de contaminantes do ar, e o que torna o bico de Bunsen ideal para manipulação microbiana, nos auxiliando justamente a evitar qualquer tipo de contaminação. Quando isso acontece, além desse processo, o bico de Bunsen ainda nos fornece a chama para poder utilizar como forma de esterilizar os nossos instrumentos de manipulação, como por exemplo, nós vamos conhecer aqui a alça de repicagem, nós vamos conhecer também a alça de Drygalski, outras materiais que a gente vai precisar, a própria boca dos tubos a gente pode flambar ali na chama do bico de Bunsen. Então o bico de Bunsen é muito importante, ele cria um ambiente estéril no entorno da sua chama. A gente estima aí que um diâmetro de até 20 centímetros com o centro na chama é um ambiente ideal, um ambiente próprio para fazer as manipulações microbianas, justamente porque é um ambiente onde não vai haver qualquer deposição de contaminantes, a menos que você de fato respire muito próximo, e a gente normalmente faz isso, quando a gente está manipulando a gente tenta segurar a respiração, evitar tossir, evitar respirar muito forte, para justamente, enquanto a placa estiver aberta, enquanto o tubo estiver aberto, a gente prende a respiração. O bico de Bunsen ele evita a deposição de material, mas se você soprar, obviamente que esse fluxo fluxo ascendente de ar não vai segurar as contaminações. Ok? Então, falamos um pouco do bico de Bunsen, e a importância dele da manipulação microbiana e como ele evita a contaminação dos nossos materiais. Bom, estamos chegando ao final dessa aula, com as observações gerais e as conclusões a respeito de todo esse processo. Bom, a primeira observação é que o micro-organismo ele está presente em todos os ambientes. A segunda observação é que o crescimento das bactérias ele é influenciado pelas condições de cultivo. Então, se a gente deixar as bactérias 7 dias a 25 graus, nós vamos ter um perfil de crescimento bacteriano, mas se a gente deixar 7 dias a 37 graus, nós vamos ter outro perfil de crescimento microbiano. Então, quando a gente lida com o micro-organismo, a gente tem que ter isso em mente. O ambiente de crescimento ele interfere no tipo de micro-organismo que nós vamos estar favorecendo e cultivando. Outra coisa também importante é que, como todo bom experimento, tem bons controles. E os controles eles sempre ficam estéreis a contaminação depois da manipulação. Então, um experimento bem feito, ele vai ter sempre os controles estéreis, porque a gente não vai abrir, a gente vai deixar sempre o controle fechado, para ter certeza que aquilo que apareceu na placa veio da nossa contaminação e não do preparo do material. E por último, a gente fica aí com a ideia de que o bico de Bunsen é uma importante ferramenta para a manipulação de micro-organismos e muito importante em todo o processo de trabalho no laboratório de microbiologia. Então é importante que você conheça desde já o bico de Bunsen ou as lamparinas que podem ser usadas em substituição, saibam a sua importância e saibam dessa importante ferramenta para criar um ambiente estéril, para criar um ambiente onde a gente possa manipular os micro-organismos com todo o controle, com toda a tranquilidade. Tá joia? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado esse momento. E a gente fica sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve. Até mais.